Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Levítico, capítulo de número 26, versículo 4. Levítico, capítulo 26, versículo 4. Nós estamos no segundo dia da campanha do nosso projeto de vida, o ano da multiplicação. No domingo nós falamos sobre multiplicação, as condições para que você tenha algo multiplicado na tua vida. Por exemplo, um dos pontos falados ali foi a organização. Você não pode querer espiritualizar aquilo que não é para você espiritualizar. Algumas coisas é você que tem que organizar. Como que você quer que algo multiplique na tua vida, sendo que você não organiza as finanças, não organiza a sua casa, as coisas são jogadas, não organiza o seu carro, a manutenção do teu corpo, a manutenção da tua vida, porque tudo isso gera atraso. Se você não escova o teu dente, logo você vai ter dor de dente, logo você não vai trabalhar, logo, se você não tomar água, logo você vai ter pedra no rim, você vai ter que não só parar, vai ter que parar outra pessoa para te levar, outro para te atender, vai ter custos com remédio, Então, organização foi um dos pontos. Foram vários pontos ali. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre milagre. Muita gente que vai fazer o projeto de vida não acredita em milagre. Tem dificuldade em acreditar no milagre. Então, eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. Levíticos, capítulo 26, versículo 4. A minha tradução diz assim: então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore dará o seu fruto. Esse versículo, ele recorda momentos de milagre de Israel, momentos de instrução para milagres, e momentos de um povo que já havia recebido milagres. Não é? Mas olha só, os milagres de Deus, eles ocupam uma posição importantíssima na vida de um cristão. Porque o milagre, ele nos impacta de um jeito que ele muda os nossos passos. O milagre, ele muda a nossa ótica de como nós olhamos a vida. É algo que simplesmente muda uma notícia de uma hora para outra. Isso é milagre. Imagine uma pessoa que nunca enxergou e de uma hora para outra passa a enxergar. Imagine uma pessoa que está prestes a morrer e de uma hora para outra é regenerado. Imagine uma pessoa que precisa de alguma forma cumprir um prazo, pagar uma conta ou fazer algo, e isso é impossível aos seus olhos, mas de uma hora para outra uma porta se abre. Nós podemos chamar isso de milagre. E o que é milagre senão uma intervenção divina para que o propósito dele se cumpra? Quando você vivencia um milagre, isso nunca vai sair da sua mente. Você fica confuso. Confuso por quê? Porque você para pensar e você não vai conseguir tirar isso do teu coração. Isso vai te ajudar em momentos decisivos da tua vida. Eu até conversando um dia com o irmão Fred, quando um culto que nós estávamos celebrando para Deus ali embaixo, parou e o pregador falou: quem é Fleidervan? Quem é Fleidervan? Fleidervan? Mas só quem sabia que era Fleidervan o nome dele é a esposa dele, e eu que jogava bola com ele quando era criança. Nem rede social, nem cheque, nem nada. E aí o pregador parou e falou: porque Deus quer entregar algo para você. Ele foi até a frente, aí o pregador olhou para ele e falou: você sentiu uma dor muito forte aqui no peito, né? Eu vi uma roda de demônios e eles faziam ataques contra a tua vida várias vezes. Isso é, algo íntimo foi revelado ali, para ele entender que era Deus que estava dando a vitória para ele. E aí eu perguntei para ele: todo mundo tem crise de fé, né, Fred? Todo mundo tem crise de fé. Você também tem? Ele falou: pastor, eu tenho, mas cada vez que eu tenho uma crise de fé, eu lembro que Deus me chamou pelo meu nome. Eu tinha trauma até do meu nome. E Deus me sarou disso. Assim como Deus chamou Zaqueu, Deus chamou ele também. Então,
no caso dele, a cura que ele recebeu, eu acompanhei os momentos. Eu sabia do que aquele homem estava falando para ele, aquele pregador. Mas foi um milagre. E isso fica na mente. Quando eu recebi o milagre da minha perna, quando eu vi outros milagres acontecendo, isso muda a nossa ótica da vida. Isso entorta pessoas. Você escuta pessoas contando os milagres que aconteceram na vida, mas de repente chega a sua vez de experimentar um milagre. Nesse projeto de vida, é importante falar sobre milagre. Nesse projeto de vida, é importante você colocar milagres, transformações. É importante você acreditar que Deus pode intervir no coração do homem. Deus pode intervir na saúde. Deus pode intervir na instrução. Deus pode intervir em muitas áreas. Porque pensamentos de paz Ele tem a nosso respeito, diz a palavra de Deus. Então o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, dos 4 pontos que eu quero passar, que hoje à tarde eu busquei a Deus e entendi como instrução. Primeiro ponto, você não pode receber de Deus sem buscá-lo. Esse é um ponto de milagre. Você não pode receber de Deus sem buscá-lo. Você não buscará Deus até que sinta uma necessidade desesperada. Eu não sei se desesperado é a palavra certa, mas é um momento de angústia. Você não vai buscar Deus em muitas coisas até que você seja encurralado para isso. Até que as águas não estejam batendo nos artelhos ou nos lombos, como diz a Bíblia. Qual é o maior milagre que você precisa, meu irmão? Talvez alguém machucou o teu coração. Talvez você perdeu o emprego. Talvez você está com dívidas assustadoras. Talvez você recebeu uma notícia do médico que lhe descaiu o semblante. Mas a busca, ela é a prova do desejo. Quando você realmente quer algo, você persiste. Milagres acontecem somente para aqueles que buscam. Porque milagre não é um acidente. Bartimeu, na Bíblia, ele buscou um milagre. Ele atraiu a atenção de Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Eles estavam em Jericó e ele estava mendigando à beira do caminho. Um homem cego. De repente, ele ouviu sobre Jesus. E ele ouviu que Jesus estava passando. Então ele começou a buscar, ele começou a gritar, clamar. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritava, e os apóstolos chegaram, pediram para que ele se aquietasse, mas ele gritava mais alto, porque ele queria. Agora tem gente que não quer. Eu quero entrar para o louvor, eu quero entrar para o diaconato, eu quero ser um pregador, eu quero servir a Deus. Aí a primeira decepção, ou como não acontece realmente como eu gostaria, já emburra, já se fecha, já se afasta, não quer. Ou quando você estava afim do teu cônjuge, você desistiu no primeiro não. Não, né? Não foi assim que aconteceu. Você se adaptou. Qual foi o erro de Caim? Caim matou Abel depois de um culto mal feito. Mas o erro de Caim foi que ele não quis aproveitar a outra oportunidade, um próximo culto. Ele fez o mal ali. Ele matou o seu irmão. Ele poderia fazer melhor depois. A busca, ela é a prova do desejo. Você quer? O quanto você quer? Quando você realmente quer algo, você persiste. Milagres acontecem somente para aqueles que buscam. Não adianta ficar emburrado num canto e falar: todo mundo recebe um milagre, eu não. Todo mundo vai para frente, eu não. Parece que acontecem as coisas com todo mundo, mas parece que Deus se esqueceu de mim. Isso é dengo, e dengo não gera milagre. Já ouviu falar que água parada dá dengue e crente parado dá dengo?
a mulher do fluxo sanguíneo. A Bíblia diz que ela espremeu-se na multidão para tocar as vestes de Jesus. A fé dela fez com que ela levantasse e fosse até o mestre. Meu irmão, a sua fé tem poder de movê-lo até o milagre. Deus tem misericórdia da sua vida, sim. Não quando você faz dengo, não quando você trava e só fica reclamando, mas quando você o busca. Porque a oração não muda a vontade de Deus. A oração desperta a vontade de Deus sobre nós. Olha para cá, está cheio de bênçãos represadas nas nossas vidas. Cheinho de bênçãos represadas nas nossas vidas. Mas talvez você prefere ficar com birra de uma pessoa. Talvez você prefere ficar travado com medo de ofertar. Talvez você fique travado com medo de dar um passo. Eu não sei qual. Mas existem muitas bênçãos represadas. Porque Deus quer ensinar. Meu irmão, Lucas capítulo 11, versículo 11 ao 13. Olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito. Qual que é a instrução de Jesus sobre milagre? Jesus diz assim: e qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Você está entendendo sobre o que eu estou falando? Meu irmão, presta atenção, as conversas, elas revelam as expectativas. Você deve precisar do milagre antes de experimentá-lo. As conversas, elas confessam as expectativas. Tem gente que nunca confessa a sua expectativa do milagre, só reclama. Já parou para pensar como é que está a tua língua? Já parou para pensar como é que está o caminho que você está preparando? Porque palavras são espirituais. Você não confessa o que você crê, você só reclama talvez. Segundo ponto, se você quer milagre na tua vida, você precisa de um intercessor perseverando na sua caminhada. Se você quer um milagre na tua vida, você precisa prestar atenção nos intercessores ao seu redor. Você precisa de intercessores. Abraão suplicou ao Senhor pela vida de Ló, o seu sobrinho. Deus salvou Ló, porque honrou a amizade com Abraão. E escute, todo intercessor é amigo de Deus. E Deus honra os seus amigos. E eu e você precisamos ter amizade com Deus e interceder por pessoas. Eu tenho uma lista de pessoas que eu oro todos os dias. Vocês lembram quando Israel precisava de um intercessor, mas ninguém foi achado? Nós estamos falando de um povo, de uma nação. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz: e busquei dentre eles um homem que tivesse tapado o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. O sofrimento recai então sobre a nação de Israel inteira, porque ninguém intercedia por ela. Olha, quando eu falo para você que eu intercedo por muitas pessoas, mas eu sei que muitas pessoas intercedem por mim, e eu sei desse reflexo na minha vida, eu sei o quanto eu sou guardado também. Como é importante congregar, como é importante se envolver, como é importante criar vínculo. Meu irmão, há quase 20 anos eu ajudo comunidades terapêuticas, eu ajudo, mas eu congrego aqui, eu somo aqui, eu não falto o culto aqui. Há muitos anos,
quase 20 anos. Eu dou aula de teologia na 10ª igreja, já dei aula na 3ª igreja, mas eu congrego aqui. Aqui é prioridade. Onde eu congrego é prioridade. Eu não deixo aqui por conta de outras coisas, porque é importante esse vínculo, é importante congregar. Por que eu falo isso? Se envolver, criar vínculo. Por que eu falo isso? Por conta da intercessão, por conta de cobertura. Nós só temos milagre da salvação nas nossas vidas porque Jesus intercedeu por nós. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. A oração de Jesus, ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E olha o que diz no 17, 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus também intercedeu por mim e por você. Sabe aquela pressão? Presta bem atenção no que eu estou falando, talvez você se identifique. Sabe aquela pressão que vem na sua mente às vezes? Aquela pressão, sentimentos pesados, memórias ruins, memórias revoltantes, vontades de desistência, vontades de fuga, pressões que te angustiam. Sabe o que é isso? Você não sabe se é vontade de dormir, é uma canseira, mas você não consegue dormir direito. Você vai dormir, só dá aquela beliscada, aquela virada, que parece carne mal passada. Isso é um ataque espiritual. E Satanás, ele quer atacar esse campo de batalha aqui, que é a nossa mente. Por isso, você precisa de intercessores na sua vida. Por isso, meu irmão, fugir da batalha não é uma escolha, é uma fuga que leva à derrota. Deus chamou você, e aí existem distrações boas, mas que levam a condições ruins, que distraem você da missão que é aqui. Sabe aquela pressão que vem? É um ataque espiritual que tenta germinar e contaminar a tua fé, para que o teu milagre não venha. Ligações com pessoas externas são importantes, tem que ter. Isso aqui não é uma seita, pelo amor de Deus. Eu também não estou falando que você não possa, você deve ser livre. Não é isso que eu estou falando, que você deve ficar com a mente fechada aqui. Não é isso não. Mas eu estou falando que você deve estar bem consciente de onde Deus te chamou. Senão você vai começar a ser distraído, volta e meia, por outras ideias. Não cria vínculo, não cria um círculo de oração, de intercessão. Não intercede por ninguém, não se une e fica pingando dessa forma. A intercessão, ela quebra barreiras, meus irmãos. A intercessão, ela traz paz. A intercessão traz respostas para a gente. Quantas vezes eu estou escutando pessoas, e aí numa certa altura, eu estou escutando, daqui a pouco, vem aquela voz e fala: só liga aos céus, só interceda. E aí eu coloco a mão no ombro e eu faço uma intercessão por aquela pessoa, porque Deus escolhe assim, Deus escolhe a comunhão. Muitas vezes eu preciso receber a oração de pessoas, não é porque eu oro não, eu oro, mas eu também preciso receber a oração de pessoas. Isso é comunhão, e Deus escolheu assim como corpo. E isso, meu irmão, abre portas nas nossas vidas. Isso tranca portas que têm que ser trancadas nas nossas vidas. Às vezes você escutou o conselho de uma pessoa que sabe de algo, 1/3 ou quase nada de alguma situação, que falou aleatoriamente, não consegui nem falar essa palavra direito. E você se limitou a isso, em vez de ampliar a sua visão. Deus quer que você interceda, Deus quer que você ame, Deus quer que você confie nele. A Bíblia diz que Daniel ficou 21 dias intercedendo, e Deus enviou a resposta. Deus enviou o anjo Gabriel, o mensageiro dele, para revelar os tempos. Seja intercessão de alguém, porque um intercessor é amigo de Deus.
Congregue de verdade, se envolva, ajude e terá intercessores também na sua vida pela comunhão em Cristo. Preste atenção, não normalize não estar nos cultos, usando desculpas boas, mesmo você sabendo que está desbaratinando. É problema fazer churrasco com a família? Claro que não. É problema descansar? Claro que não. É problema passear? Longe disso. Mas você sabe quando está usando desculpas boas, em vez de fazer o que tinha que fazer. E às vezes é aquele dia que está mais cansado, que você decide ter uma postura e o milagre vem na tua vida. Eu lembro no dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu acordava de madrugada, ia dormir de madrugada, estava extremamente exausto, mas estava tendo uma campanha na 10ª igreja e eu não faltei nenhum culto. E aquele dia foi um culto que, desde o começar do louvor, parecia que as coisas não sintonizavam direito, mas eu decidi fechar os meus olhos e eu não vim para perder tempo. Eu adorei a Deus, eu louvei a Deus. E simplesmente o pregador começou a levar a mensagem e as coisas aconteceram. Eu tinha 16 anos, mas fazia um ano que eu estava de vigília em vigília, culto, e livro, e oração, e jejum e propósito, buscando a Deus. Porque parecia que eu falava e as pessoas não entendiam. E aí eu entendi que as pessoas entendiam o que Pedro falava, depois que ele foi batizado no Espírito Santo. Porque aí você prega a mensagem com poder. Porque é o Espírito Santo que faz isso, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele causa um milagre em nós. Congregue. A Bíblia vai falar em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Nunca abandoneis a vossa congregação, como alguns estão se acostumando, mas corrigi uns aos outros, antes que chegue o terrível dia. Você quer milagre na sua vida? Você quer milagre na tua vida? Quer, né? Se você quer milagre na tua vida, meu irmão, preste atenção nessas coisas. Você não pode receber de Deus sem buscá-los. E você precisa de um intercessor na tua vida. Você quer milagre na sua vida? Você precisa confiar no caráter de Deus. A diferença fundamental entre as pessoas é em quem elas decidem confiar. Isso faz toda a diferença. Não é verdade? Olha, a diferença fundamental entre as pessoas é em quem elas decidem confiar. Eu tive uma infância muito simples. A minha mãe estava vendo um álbum hoje, achou acho que um álbum na casa dela e começou a mandar umas fotos de quando eu era pequeno. E uma simplicidade nossa extrema. Eu lembro que durante 4 anos, numa casa, depois acho que mais 3 anos numa casa, a gente não tinha banheiro. Eu lembro uma vez que a minha mãe tinha que ir no médico e ela teve que emprestar um sapato da irmã dela, porque ela não tinha sapato. Pra você ter uma ideia, uma simplicidade extrema. Mas por que eu, como criança, me identifiquei sempre como uma criança feliz? Meu pai saía de manhã para trabalhar de bicicleta e chegava à noite, às vezes molhado da chuva. Porque eu sabia que ele estava correndo atrás. Eu sabia que ele não ia me deixar na mão. E da minha mãe, da mesma forma, eu sabia que ela não ia me deixar na mão. Eu nunca passei fome, graças a Deus, ali. Por mais que houvesse aquela simplicidade. Mas nunca. Eu estou falando isso para você porque você precisa confiar no caráter de Deus e a diferença fundamental entre as pessoas em quem elas decidem confiar. E agora, se eu fosse confiar numa outra pessoa que eu não conheço direito ou que já fez um monte de coisa errada, como que eu ia ficar? Eu ia ficar ansioso. Mas quem disse essas palavras aqui foi o próprio Deus. Então, por que eu posso ser feliz? Por que eu posso descansar que Ele vai abrir portas na minha vida, sendo que eu estou posicionado? Porque quem me disse não foi boca humana. A boca humana só transmitiu. Foi Ele que disse. E Ele me deu a liberdade de estudar, de ler, de ouvir pessoas sobre isso. Então a diferença fundamental entre as pessoas é em quem elas decidem confiar. O Senhor quer que você confie nele. E uma das coisas mais tristes para um pai, por exemplo, é quando um filho não confia nele, mesmo ele fazendo tudo que ele pode. A raiva, a murmuração, elas jamais irão atrair milagres. Suas conversas, elas devem revelar a sua confiança em Deus.
Isso desintoxica a tua alma. Agora, aquela pessoa que vive reclamando da vida, vive reclamando do casamento, vive reclamando dos filhos, do país, vive reclamando disso, daquilo, perceba como essa pessoa fica intoxicada, amarga, não consegue enxergar nada que tem, não consegue perceber nada do que foi construído, nada do que tem, fica contaminado, e não vai enxergar então os milagres, porque está preso num buraco. Meu irmão, confia em Deus, porque a mente dele é muito mais apurada do que a minha e a sua. Os ombros dele são muito maiores. Sua sabedoria, a sua misericórdia não tem fim. Confiar a sua confiança em Deus, confessar, desculpe, a sua confiança em Deus, transforma os ambientes ao seu redor. As palavras de fé, elas eliminam as dúvidas. Elas quebram barreiras. Você precisa confiar no caráter de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 3, parte A diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Meu irmão, presta atenção no que eu vou falar. Os milagres, eles nascem pelas suas palavras. Eu vou repetir. Os milagres, eles nascem pelas suas palavras. Quando alguém me disse ali, quando eu assumi a igreja, pessoas que passavam, e os irmãos estavam vindo para o culto, e pessoas passavam de carro, falando: não, vamos, eu vou te levar para outro lugar, porque aquele lugar ali já era. E daqui a pouco, aquele lugar já era, aquele lugar já era. E aí quando eu assumi a igreja, estava acontecendo essa situação, aquelas portas vão se fechar, não sei nem como pagar aluguel lá e tudo mais. Quando eu escutei aquilo, meu irmão, eu levantei o dedo, e falei algo profético que eu acreditei de todo o meu coração. Eu falei: nós vamos construir uma catedral nesse bairro. Deus vai levantar missionários, Deus vai levantar pastores, Deus vai mudar a educação desse bairro através dessa igreja. Deus vai enviar pessoas de fora para nos ensinar. Eu falei isso. Por quê? Porque os milagres nascem pelas nossas palavras. Você está entendendo sobre o que eu estou falando? Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 12, capítulo 18, parte B. A língua do sábio é saúde. É saúde. Meu irmão, visualize Deus entrando no cenário da tua vida. Ele está virando a maré ao seu favor. Quando você confessa isso, confesse as palavras de fé, confesse os versículos. Isso é espiritual, meu irmão. Isso purifica o teu coração. Fale aquilo que você acredita em Deus. Não é só aquilo que você está vendo, não. Eu sei que a situação pode estar difícil, eu sei que o cenário pode ser complicado, mas o que Jó disse? Mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu verei, não os meus acusadores, mas eu verei. O milagre nasce na nossa boca. Você quer milagre? Meu Deus do céu, o milagre nasce na nossa boca. Deus vai ressuscitar pessoas aqui hoje. Deus vai ressuscitar a esperança de pessoas aqui hoje. Deus, essa pessoa que está depressiva em casa, que está escutando essa mensagem, talvez uma penitenciária, que tem muitos celulares em penitenciária, talvez na rede social, em qualquer parte do mundo aí, como as pessoas me mandam mensagem, Deus vai levantar você dessa cama, Deus vai tirar você desse sofá, que sofre tanto em depressão, porque isso aconteceu comigo um dia. Um dia eu recebi tantos ataques, isso há 23 anos atrás, que eu estava na minha casa, acordei pela manhã, fui na frente da televisão, na época aquelas antenas que falhavam tudo, toda chiada a tela da televisão, mas a voz audível, eu ouvi que era uma pregação, e eu deixei ali, isso era 9 horas da manhã, e o pregador falou bem assim: viu, Davi, você que está sentado nesse sofá aí, você é soldado de frente de batalha, o que você está fazendo no palácio? O conforto está te escravizando? Eu sabia que era comigo que Deus está falando. Assim como eu sei que é comigo que Ele está falando. Se você quer milagre na tua vida, meu irmão, confie a Deus a ponto de se posicionar. Porque
as palavras geram milagres. As palavras são ligadas aos céus, isso desencadeia milagres. Jesus falou: aquilo que desligar na terra será desligado no céu, aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Deus nos deu essa chave no nome de Jesus. Você quer milagre na sua vida? Quarto ponto: você deve aceitar e cumprir qualquer instrução que autoriza a liberação do seu milagre. Eu vou repetir: você deve aceitar e cumprir qualquer instrução que autoriza a liberação do seu milagre. Meu irmão, em cada milagre está inserida uma instrução. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4 ao 7, Jesus disse assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra e com a sua saliva fez um lodo e entoou com o lodo os olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou a enxergar. Se você quer um milagre na sua vida, preste sempre atenção em uma instrução. Eliseu instruiu o chefe do exército da Síria, Naamã, a mergulhar 7 vezes no rio. Qual rio que era? Rio Jordão. 2 Reis, capítulo 5. No Rio Jordão. Ele até questionou: não podia ser um rio mais esplêndido? Mas o seu servo: olha, Senhor, se ele pedisse algo mais difícil, o Senhor não faria? Então por que é simples? Por que não vai? No 7º mergulho, a pele dele era como de uma criança. As instruções da vida, elas decidem as fases da nossa vida. Não é verdade? As instruções da vida decidem as fases da nossa vida. Os cursos que você faz, os estágios que você faz, os serviços que você aprende, os desafios que você passa. Mas as instruções da vida decidem as fases da sua vida. Olha, meus irmãos, ontem eles viram mexendo na caminhonete aqui, e até o Divaldo falou: pastor, tem que virar um pouco de mecânico. Eu falei: caminhonete velha, né? Tem 20 anos a caminhonete, tem que aprender a mexer. Funcionou de boa, eu tinha entrado ar, né? Não pode faltar diesel. Daí, para ajudar, aconteceu tudo junto. Parou o marcador, acabou o diesel, bababá. Daí entrou ar, só você desmontando turbina, usando ali o desengripante, enchendo o filtro. É uma série de coisas para você fazer. Mas o que é isso? Eu recebi uma sabedoria para não depender de guincho, para não depender de mecânico, para não depender disso ou daquilo. Porque as instruções, elas definem as fases da vida. Você foi instruído em algo e você vive uma fase da vida. Logo você vai ser instruído para uma outra fase. Mas é importante, quando você pedir a Deus um milagre, Ele te dará uma instrução. Guarda isso com você. Quando você pedir para Deus um milagre na tua vida, Ele te dará uma instrução. E a sua obediência é a única prova de que você crê em Deus. Isaac, Jacó seguiram a instrução do pai em ser dizimistas. Deus sempre proveu na vida deles. Por mais que entulhasse os poços de Isaac, ele prosperava absurdamente. Por mais que o sogro de Jacó o lograsse por 10 vezes, ele sempre prosperou. Mais tarde, muito tempo depois, Moisés resolveu também seguir essa instrução dada por Deus sobre ser dizimista. E Deus proveu, porque isso foi passado por uma nação. Deus proveu, mesmo em meio ao deserto. Deus proveu para aquele povo, mesmo em meio a uma escravidão. Deus proveu para aquele povo. Deus proveu através da vida de Moisés. Deus sempre proveu em cada desafio. Você quer um milagre na sua vida? Aceite as instruções. Faça o seu melhor projeto de vida. Isaías, capítulo 1. Versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis
o bem dessa terra ou o melhor dessa terra. Se quiserdes, é se você quiser. Se você não quiser, você não busca. Se você não quiser, você não segue a instrução. Se você não quer, você não congrega, você não será intercessor, nem terá intercessor. Mas quem quer, não fica de desculpa. Quem quer, não arruma pretexto. Quem quer, meu irmão, se posiciona. Não fica de mimimi, como você acaba vendo para tudo qualquer canto. A expectativa, ela é a prova da sua fé. A esperança é a entrada no mundo sobrenatural da fé. Porque quando você espera algo, você se posiciona. Imagina se alguém vai jogar uma bola para você. Você vai ficar olhando? Não. Você vai se posicionar como quem espera. Se você quer um milagre na tua vida, você se posiciona como quem espera. Meu irmão, Deus quer te abençoar. E Ele entregou Jesus para isso. Como que você vai responder a isso? Eu estava parando para pensar nisso. Porque assim, você começa a escrever, começa a ver uma linha de pensamento. Meu Deus, Deus Pai entregou Jesus para que eu fosse abençoado. Como é que eu vou responder isso? Como é que eu vou? Olha como Deus acredita em mim e em você. Olha como Deus, meu irmão, Ele nos respeita. E Ele está falando para mim e para você, para a gente crer. Para a gente seguir a instrução. Para a gente confiar nele. Como que você vai responder a isso? Crendo e dando passos de fé. Passos de fé que vão mudar o destino da tua vida. Passos de fé de algo que você decide abandonar, de algo que você decide adotar. Passos de fé de algo que você decide se posicionar. Passos de fé que você para de ser infantil na fé e amadurece. Não é? Sabe como é que funciona a vida adulta? A vida de quem tem família para cuidar, seja homem ou mulher, a vida de quem tem que cumprir responsabilidades de uma liderança. Você acorda pela manhã, você lava o teu rosto, você se resolve na frente do espelho. Aquilo que você precisa resolver e aquilo que está te oprimindo, ou seja o que for, você vai se resolver com Deus. Porque Ele mesmo deixa claro, eu vou contigo. Eu estarei contigo. E aí? Uma pessoa adulta é assim. Agora, quando vai fazer as coisas para a obra de Deus, eu não vou para o culto hoje, porque está chovendo muito. Eu não vou, eu sei que eu estou na escala, mas eu trabalhei muito, eu estou cansado. Sinto muito, primeiro eu. Deve ter aprendido isso aí com algum coach moderninho, que não tem nada de Bíblia. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Mas é aquele primeiro eu saturado de uma pessoa machucada. Se Jesus se sacrificou por nós, Ele nos ensina a também a sacrificar pelo próximo. Só que está muito espremido essa ideia do individualismo. Demais! A ponto de um cristão perder a maior instrução de Deus, uma das maiores instruções de Deus, que é a comunhão. Aí fica um monte de gente enchendo os templos por causa de si somente. Somente si. Somente eu. Sendo que o Senhor fala que o poder dele, em Salmo 133, verso 3, ali o Senhor ordena a bênção. Aonde? Aonde há comunhão. Aonde há comunhão. Respeita a instrução. Deus quer dar muito avanço, meus irmãos. Muitos avanços. Respeita isso. Não tenha medo de Deus. As pessoas vão machucar a gente, mas Deus nos indeniza. Deus nos deixa mais fortes. Mas não é só as pessoas que vão machucar a gente, não. A gente vai machucar as pessoas também. Porque Deus também trabalha contra a nossa soberba. Deus resiste ao soberbo. Deus dá graça humilde. Até nos colocar no lugar. Então, quando você começa a se achar muito vítima de uma situação, você começa a ficar soberbo. Você começa a individualizar. E aí, você sai da bênção, você sai do rebanho, você se afasta
do adequado. Meu irmão, segue a instrução de Deus. Se você quer um milagre na tua vida, não existe um milagre de Deus fora do corpo dele. Porque é a vontade de Deus que prevalece. E o milagre é uma intervenção de Deus para que o nome dele seja glorificado. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Se Deus realizou um milagre na vida de alguém que ainda não aceitou Jesus, de alguém que não desceu as águas do batismo, Deus está abrindo uma porta para essa pessoa, para que ela entre. Deus está abrindo uma porta. Deus está se revelando a essa pessoa. Mas eu não estou falando, principalmente hoje, com quem não conhece. Eu estou falando com pessoas que Deus abriu a porta e já entraram por essa porta, mas que se limitaram na vida. E Deus quer abrir portas grandiosas. E talvez você só fique reclamando do que passou. E Deus está nos ensinando algo. Muitas vezes não ser carnal desse jeito. Muitas vezes, pastor, que tamanho é o deserto de cada pessoa? Depende do orgulho. Israel ficou 40 anos nesse deserto. E cada um tem um tipo do seu deserto. Esse tempo atrás eu conversei com um homem e ele arrancou toda a próstata dele, né? E ele falou para mim assim, pastor, eu acho que mais de 70% da minha vida, ele não vem aqui na igreja, né? Embora tenha aceitado Jesus comigo há anos já. Ele falou, pastor, o lado que mais tinha valor para mim era esse lado aí de sexo. Não tinha respeito por nada, por ninguém, onde eu ia. E a minha vida foi assim. E agora, olha como que eu estou. Olha como que eu estou. Eu dei lugar demais para algo e eu esqueci do resto. Eu não sei, algumas pessoas querem dinheiro, e a única coisa que não tem é dinheiro. Querem alguém, querem um companheirismo, querem casar, e a única coisa que não tem é uma pessoa para isso. Algumas pessoas querem sucesso, querem paz, e a única coisa que não tem é paz. Por quê? Porque negligenciam a instrução. Se você negligencia a instrução, você faz da bênção maldição na tua vida. Eu quero casar, mas despreza a instrução. Aí o casamento vira um tormento, em vez de ser um consolo. Ah, eu quero ter dinheiro, eu quero ficar rico. Desvia, não tem mais tempo daí para Deus. Não tem mais tempo para cultuar Deus, não busca, não faz mais nada. E aí, gasta o dinheiro com aquilo que lhe destrói. Enche o nariz de pó muitas vezes, pulmão de fumaça, gasta com casas de aluguel. Quando eu falo casa de aluguel, não é casa de aluguel, são pessoas de aluguel. Gasta comprando conteúdo pornográfico de internet, uma série de coisas assim. Mas quando chega na igreja para dar uma oferta, vira delegado. Meu irmão, Deus quer sarar o coração. Deus quer sarar a vida, Deus quer tirar do deserto. Deus está falando aqui, como Ele falou para o povo de Israel, para que o povo de Israel não precisasse passar todo esse tempo no deserto, mas eles decidiram, por sua arrogância e um coração escravo, negligenciar as instruções. Deus está falando para eles aqui, então, se vocês seguirem isso, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e as árvores darão os seus frutos. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer milagres. Deus quer que uma notícia hoje mesmo, ou amanhã, chegue no teu telefone. Deus quer que isso chegue. Deus quer te dar avanço. Deus quer quebrar maldições na sua vida. E que as boas notícias cheguem. Milagre, simplesmente assim. Quantas vezes você ouviu aí que, sei lá, um rio parou para um povo passar? O mar para um povo passar? Quantas vezes você viu milagres, sei lá, de pessoas que nunca andaram, passaram a andar, de pessoas que não tinham uma vida, passaram a enxergar? Quantas vezes você já viu de mulheres que não poderiam ter filhos e engravidaram? Quantas vezes? Deus quer realizar o inédito na tua vida, o vinho novo na tua vida. Mas escolha em quem você quer confiar. Porque a Bíblia vai falar o quê? Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que se apoia no próprio braço.
É o que a Bíblia está falando. Maldito, meu irmão, existe um limite até onde eu devo confiar em mim, na minha força, na minha astúcia, na minha instrução. Um limite. Passou desse limite, eu começo a me tornar maldito, porque é algo que eu tenho que confiar em Deus. A humildade de uma pessoa vai desse reconhecimento, que você não consegue nada sozinho. Cada vez que alguém fala, minha mãe, esse dia minha mãe me lembrou, eu percebi que é uma fala minha, mas chega um ponto que você não percebe mais. E a minha mãe falou algumas coisas para mim, percebe, todo dia eu falo com ela e às vezes ela fala, você está com a voz cansada hoje, eu vi isso, eu vi aquilo, que legal, que abençoado, e ela fala assim, que abençoado menino que você é, que abençoado isso, aquilo. Eu falei, mãe, é só a graça de Deus, mãe. É só a graça, e é só a graça de Deus, é só a graça de Deus. Eu sou consciente disso, que é somente pela graça de Deus, na vida de todos aqui, mas algumas pessoas acham que não, acham que a vida avança por conta de si só, batem no peito, e se não fosse eu, meus irmãos, receba a instrução de Deus, decida dar passos na sua vida de firmeza, porque talvez você está seguindo pessoas que não sabem para onde estão indo. Olha o histórico de pessoas, pelo amor de Deus, e não escute pessoas que querem vencer, escute pessoas que venceram. Pelo amor de Deus, Deus quer milagre na tua vida. Amém?